Olá, olá, estamos ao vivo. Mais uma live do Novembro Laranja. Tudo bom? Bem-vindos. Nós vamos ter uma live muito bacana. Hoje nós vamos conversar sobre distúrbios da articulação temporomandibular e a relação do distúrbio dessa articulação, que é a articulação que abre e fecha a boca, com a percepção do zumbido, com a produção do zumbido, com a sensação de zumbido e de hipersensibilidade. Porque isso é tão importante, porque é bastante comum. É bastante comum que os pacientes que têm zumbido, que têm hipersensibilidade, tenham distúrbios dessa articulação que abre e fecha a boca. Ela é muito próxima à nossa orelha. Então, existe uma relação muito íntima dos músculos dessa região, das articulações dessa região, com os músculos e com a nossa orelha média, orelha externa. Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito disso. O Novembro Laranja, ele tem por objetivo divulgar a respeito de zumbido, hipersensibilidade e misofonia. O que acontece é que em 2006, a doutora Tanigan Sanches, vendo a necessidade de levar informação não só para pacientes, mas para profissionais também da área da saúde, né, levar conhecimento a respeito de zumbido, hipersensibilidade, a doutora Tani decidiu fazer essa campanha, que é uma campanha nacional, que é no intuito de divulgar, de levar informação para as pessoas que têm zumbido, que têm hiperacusia e para os profissionais que trabalham com isso. Então, peraí que a Letícia já está aqui. A gente entrou nessa campanha, nós que trabalhamos com zumbido, entramos nessa campanha, estamos então desde 2006, eu comecei um pouquinho mais tarde. Oi, Lê, tudo bom? Tudo Bem-vinda! bom, Lizzy? Tudo bem? Bom dia. Tudo Bom laranja por dia! aí? Ó, tô conversando um pouquinho com o pessoal, contando um pouquinho do porquê dessa campanha, do porquê dessas lives nesse mês, dos vídeos nesse mês, na necessidade de a gente levar informação. Você também deve saber na sua área e os profissionais, nem todos conhecem essa relação, nem todos têm uma familiaridade com o zumbido, como talvez fosse necessário, fosse interessante que tivessem. Né? Então, são 28 milhões de brasileiros, essa é uma estimativa, né, com zumbido, 10 a 15% da população tem zumbido, 20% deles se incomodam ao ponto de buscar tratamento, né? Os outros 80%, curiosamente, não tem esse incômodo e tem uma explicação para isso também, mas enfim. Né? Então, a gente tem aí uma população grande em uma situação desconfortável e que a gente, de alguma maneira, levando informação, levando conhecimento e fazendo com que os profissionais se interessem pelo assunto, né? Por mais que não queiram trabalhar com isso, que se interessem, que possam, então, orientar o paciente da maneira correta. Esse é o objetivo dessa campanha. Em Uhum. 2017, a gente entrou com a misofonia e com a hiperacusia na campanha do Novembro Laranja, porque é uma das coisas que a gente começou a receber demais no consultório e os profissionais enfim, pacientes também não tinham conhecimento a respeito. Então, a gente começou um trabalho aí mais conjunto. Então, nós trabalhamos com no Novembro Laranja, já trabalho com zumbido, hiperacusia e misofonia a partir de então. E hoje a gente veio conversar com a Letícia, gente, essa é a doutora Letícia Quirino Pantoja, dentista, especialista em distúrbio da articulação temporomandibular. Ela é mestre e doutoranda em ciências da saúde e tudo nessa área, né, Lê? Tudo na questão dos É, distúrbios da articulação temporomandibular. isso. Uhum, voltado bem para essa área. E a gente pega muito paciente no consultório, né, com essa queixa de zumbido e DTM. Eu acho sim que é um assunto importante para a gente explorar, para a gente conversar. E a gente tem muito assunto para falar aqui, Lizzy. Né? Tem. Como é que você quer fazer essa live, esse bate-papo? Ó, Você quer colocar algumas vou começar fazendo perguntas? algumas perguntas, tá? Tá Separei certo. algumas perguntas e aí eu vou fazendo as perguntas. O pessoal que tiver dúvida, por favor, vai escrevendo, a gente vai conversar. É um bate-papo, então quem tiver aí com dúvidas, escreva que a gente vai no meio aí da conversa tentando esclarecer as dúvidas e responder as perguntas, tá bom? Estou vendo aqui Bem-vindos a todos. paciente entrando, estou vendo aqui alguns colegas da área de DTM.
Tô vendo Que bom, bastante gente conhecida por aqui. que bom. Bem-vindos, bem-vindos. Lê, primeira pergunta. Qual a relação entre o distúrbio temporomandibular e o zumbido? Às vezes até tontura, né? A gente tem casos aí Uhum. de tontura relacionados ao distúrbio temporomandibular. E alguns sintomas otológicos, né? Então, vamos lá, E Lise. tem É mais muito coisa envolvida. frequente. São associações, né, entre sintomas e doenças, né? Então, a gente tem que lembrar que zumbido é um sintoma comum a várias doenças, a várias patologias, e é um sintoma comum entre os pacientes de disfunção temporomandibular também. Né? Então, a gente tem a disfunção temporomandibular como um conjunto de alterações clínicas que podem acometer não só essa articulação, que você já explicou para o pessoal, né? Articulação temporomandibular, que é a articulação responsável pelos movimentos da mandíbula, abertura e fechamento, permite que a gente mastigue, que a gente fale. Então, não só distúrbios articulares, mas também distúrbios musculares, da musculatura mastigatória, né? Então, é um conjunto de alterações clínicas. E o zumbido é um dos sintomas possíveis dessas alterações clínicas, e não só o zumbido como sintoma otológico. Então, se a gente pega, por exemplo, um grupo de pacientes com disfunção temporomandibular e vai perguntar quantos têm zumbido, a literatura mostra pra gente que até 85% desses pacientes podem apresentar zumbido como um sintoma. Então, ele é bastante frequente. Então, é alto, né? E o zumbido não é o mais frequente, Lise, dos sintomas otológicos. Então, a gente tem uma revisão sistemática recente da literatura que mostra que o zumbido é o quarto. O mais frequente é a sensação de plenitude auricular, aquela sensação de ouvido cheio, de quando o paciente pega o avião e sente aquele abafamento no ouvido. Esse é um sintoma mais frequente entre os pacientes com disfunção temporomandibular do que o zumbido, né? Mas o zumbido é sim muito frequente. E o contrário também acontece. Então, quando a gente pega estudos que perguntam para os pacientes que têm zumbido, que sofrem de zumbido, sem causa otológica, ou seja, aqueles pacientes que sentem o zumbido, procuraram o otorrinolaringologista, o fonoaudiólogo, verificaram se tem causas otológicas para zumbido e não encontraram causas otológicas para zumbido. E a gente vai investigar se por um acaso esses pacientes têm sinal e sintoma de zumbido. E aí a gente também encontra uma frequência muito alta de pacientes que têm disfunção temporomandibular não diagnosticada e que estavam apresentando zumbido. Então, essas duas relações, elas são muito claras, né? Então, é uma relação de associação. A gente ainda não tem estudos, Lise, que demonstram a relação de causa e efeito, né? A gente tem, assim, algumas teorias para explicar essa associação, mas é uma associação de frequência, então são comorbidades, coisas que acontecem nos pacientes ao mesmo tempo. Né? Então, duas alterações, um sintoma e uma patologia que acontecem ao mesmo tempo no paciente, ou seja, existe uma associação, mas a gente ainda não tem comprovado essa relação de causa e efeito. E a gente tem até algumas teorias que a gente pode explorar aqui, conversar com o pessoal, né? Você vê muito isso lá no consultório, né? Sim, tem muito. Você sabe que a gente pega com bastante frequência, acho que eu vi que o Dr. Paulo Marcílio está aí, que é médico otorrinolaringologista, deve concordar comigo. A gente tem muitos casos de dor de ouvido. E aí chega lá e vai para o otorrino, né? Achando, olha, pode ser uma Uhum. otite, pode ser uma queixa otológica, que é otológico do ouvido. Então pode ser uma dor de ouvido, uma otite, uma inflamação no ouvido, enfim, alguma coisa no tímpano. Enfim, chega lá, o médico olha, não tem nada. É muito comum, talvez, algumas das pessoas que estão. Oi, doutor Paulo, deu um joinha, né? Tem bastante, né? Então, o que acontece nesses casos? Ó, Tatiana Gutierrez, tem muito. Nesses casos, a gente vê bastante o profissional otorrinolaringologista encaminhando para o dentista e dizendo para o paciente, os pacientes contam isso, né? Olha, me encaminhou por causa da dor de ouvido. Dor de ouvido é um dos sintomas bastante frequentes também de um distúrbio da articulação temporomandibular? Sim, é bastante frequente. Dr. Paulo Marcílio foi meu professor, né, na parte de odontologia do sono, que explora outra parte, né, os Maravilhoso. distúrbios, né, respiratórios. É,
Obrigada pela presença, doutor Paulo. Mas sim, é bastante frequente a dor de ouvido referenciada nessa região, porque é uma região anatômica muito próxima, né, Lisiane? Assim, a gente tem uma origem embriológica, né? Então, lá na formação do bebezinho dentro da barriga, a gente tem uma formação embriológica muito próxima da articulação temporomandibular com as estruturas do ouvido, né? Na verdade, a nossa primeira articulação da boca é a articulação que depois vira os ossículos do ouvido, né? O maléolo. Então, a gente tem ali uma origem anatômica muito próxima. Em relação à dor de ouvido, geralmente a gente tem uma dor referida para a área da articulação ou uma dor da articulação mesmo temporomandibular que o paciente confunde com a dor de ouvido, né? Existem duas estruturas, a articulação propriamente dita e o músculo interno que fica muito ligadinho a essa articulação, que também podem referenciar a dor para o ouvido. Já o zumbido, a gente sabe que as alterações articulares, elas não estão muito ligadas ao zumbido, né? São mais alterações musculares. Também, como eu te falei, teorias, né? Mas as alterações da musculatura que tracionam essa articulação é que podem referenciar, então, o zumbido como sintoma. Então, sim, a gente tem dor de ouvido, seria o segundo sintoma mais frequente, segundo a literatura, né? E depois, então, a gente teria o zumbido. E aí a gente faz bem quando o paciente vem referenciado do otorrino. Olha, o otorrino me pediu para verificar se tem alguma coisa aqui de ATM. Geralmente os pacientes chegam falando da ATM, né? E eu tô com dor de ouvido, a gente tem a tendência a investigar primeiro e melhor a articulação temporomandibular. Se o sintoma referenciado é o zumbido, então o paciente, olha, o doutor me pediu para vir aqui para ver se eu tenho alguma coisa de ATM, a gente avalia também a articulação temporomandibular, mas a gente dá uma atenção especial e faz manobras, faz testes para testar bastante a musculatura, né? E essa é uma das formas que a gente tem de saber se existe relação entre o sintoma otológico, né? Isso é uma coisa que muita gente procura. Acho até que uma paciente agora perguntou assim, olha, eu tenho, como é que eu faço? Né? Eu tenho dor de ouvido, passou já subiu para mim, eu não tô Passou uma pessoa conseguindo. falou mesmo. Eu tenho dor de ouvido, é. Eu tenho, essa é a minha Agora eu já situação. não, né? Então, É. como é que a gente faz? Bom, primeiro é importante que o paciente tenha passado pelo médico, tenha feito toda a investigação de causas otológicas e sistêmicas, ou seja, outras alterações do organismo que também podem ter o zumbido como um sintoma e excluído esses sintomas, essas causas que são as mais comuns, né, para zumbido, aí a gente pode fazer uma avaliação mesmo que o paciente não apresente necessariamente um sintoma ou um sinal clínico de DTM, porque a gente sabe que alguns sintomas de DTM, eles ficam assim silenciados, ficam em segundo plano, e o paciente não percebe de cara que às vezes tem uma disfunção temporomandibular. Então, como é que a gente faz? A gente testa essa musculatura, a gente provoca essa musculatura, fazendo com que o paciente perceba no zumbido se houve alguma alteração, aumento do zumbido, diminuição do zumbido, modificação do zumbido. Algumas vezes, quando a gente está num lugar mais barulhento, e uma clínica odontológica às vezes é um local barulhento, né? Aquele motorzinho horrível que ninguém gosta. Então, às vezes, o paciente não consegue perceber. Então, a gente conversa com o paciente, dá uns abaixadores de língua em madeira para o paciente levar para casa o palitinho e repetir no silêncio esse teste, verificar. É comum, né, os pacientes falarem assim, olha, se eu fizer muita força, eu estiver num lugar muito silencioso, eu percebo ele durante o dia, mas onde ele vai me incomodar mesmo é quando eu estou à noite em casa, perto da hora de dormir. Que é porque a gente já tem um silêncio maior e aí o paciente consegue dar atenção maior àquele som, né? Então, a Tem gente vários testa. fatores à noite, né, que acabam interferindo. Silêncio, cansaço físico, mental, enfim, tem muita coisa mesmo. Então, às vezes é bom fazer né, uma avaliação, definir isso, né? Os horários que talvez sejam os ideais para testar. Exatamente. E a gente tem essa particularidade mesmo quando a gente está
quando a gente está avaliando o paciente. Então, se a gente fez o exame e o paciente, então, percebeu uma alteração, né, fez o exame da musculatura mastigatória e o paciente percebeu essa alteração no zumbido, então a gente tem aí um fator positivo. Olha, a gente pode sim ter uma associação entre a sobrecarga da musculatura mastigatória com doença ou não, não é? Porque a gente pode ter um paciente que tem uma sobrecarga da musculatura mastigatória e não necessariamente tenha uma disfunção temporomandibular. Esse paciente ele pode estar só sobreutilizando a musculatura mastigatória, gerando um zumbido e não necessariamente ter uma doença diagnosticada com todos aqueles sinais e sintomas característicos que você falou aí no iniciozinho, né? Dificuldade para abrir a boca, dificuldade para mastigar, dor para mastigar, às vezes estalido na articulação quando mastiga, quando abre a boca, que são sintomas bem clássicos e que levam o paciente a procurar o profissional dentista para fazer um diagnóstico de disfunção temporomandibular, né? Então, é assim que a gente avalia esse paciente. Tem uma pergunta da doutora Tatiana. Para associarmos o zumbido ao DTM, é essencial que tenha dor ou pelo menos plenitude? Olha, na verdade, a gente já tem desde 1992 um protocolo bem estabelecido que a gente não precisa, para avaliar o paciente para DTM, de ter um sinal ou sintoma, um sinal otológico, né? Um sintoma otológico específico. Qualquer um desses sintomas, plenitude auricular, dor de ouvido e zumbido, aí a gente pode avaliar o paciente. Então, por exemplo, tem paciente que só apresenta plenitude auricular e não necessariamente zumbido, né? Então, descartadas as causas otológicas para plenitude auricular. Se você suspeita que esse paciente possa ter um apertamento dentário, que não é disfunção temporomandibular, mas que também sobrecarrega a musculatura mastigatória, então você pode referenciar para o dentista e o dentista fazer essa avaliação dessas estruturas, musculatura e articulação. E também plenitude auricular, mais ligada à parte muscular do que à parte articular, né? Tinha mais pergunta, Lizzy, você conseguiu pegar? Eu tô falando e não tô conseguindo pegar as perguntas, não. Diz assim, ó, eu tenho dor de ouvido por conta da minha doença, espondilite anquilosante oidrica, que atingiu o meu pescoço. Então, tem alguma relação das outras musculaturas, pescoço, cervical, tarará, com a articulação temporomandibular? Tem sim. Então, cervicalgia, né? Dor nessa região cervical, tem sim ligação com a disfunção temporomandibular. Assim como o zumbido e sintomas otológicos são associações bem frequentes, precisam ser avaliados, né? Assim como o zumbido é de origem multifatorial, né, Lisiane? A gente precisa de vários profissionais avaliando, a disfunção temporomandibular também. Então, a gente tem alterações na musculatura cervical que referenciam dor para a região orofacial. A gente tem alterações de postura de cabeça e pescoço que fazem com que a gente utilize mais e de uma forma incorreta a musculatura mastigatória, né? Então, a gente precisa... Ultimamente, né? Porque o celular acho que acaba causando muito essa situação da tração da... Exatamente, não, celular, né, que faz com que a gente olhe um pouquinho para baixo e depois dessa pandemia, né, a gente teve um surto, uma epidemia, não, uma pandemia também de alterações da musculatura mastigatória, porque muita gente entrou em home office trabalhando de forma inadequada na frente do computador muitas horas, né? Então, aqui em Brasília, que a gente tem uma quantidade muito grande de servidores públicos, a gente percebeu isso já bem no iniciozinho. Depois a gente começou a ter as notificações, até em organismos internacionais, a gente já tem estudos, né, na literatura mostrando um aumento de disfunção temporomandibular e mais até do que de disfunção temporomandibular, do bruxismo, né, do apertamento dentário, associado sim à pandemia, por questões emocionais, alterações emocionais, de estresse e também por alterações de posição de cabeça e pescoço. Né? Então, a anteriorização de cabeça e pescoço faz com que a gente tenha uma tendência para estabilizar a mandíbula, de encostar os dentes posteriores, de levinho que seja, né? A gente não precisa estar apertando os dentes para ter um bruxismo. Desde 2014, a gente vem revisando essa definição de bruxismo e em 2018
está bem definido. O bruxismo é até uma posição sustentada da mandíbula, mesmo sem contato entre os dentes. E a anteriorização de cabeça e pescoço que a gente faz para ficar na frente do computador por horas seguidas, proporciona essa sustentação da mandíbula, porque a gente tem um desequilíbrio, né, da quantidade de músculo, de massa que vai ficar ao longo do eixo da coluna. Então, você não vai ficar com a boca aberta, né, na frente do computador. Então, você sustenta a mandíbula naquela posição, com a boca fechada, com ou sem os dentes encostados, por um longo período, né? Então, isso ficou bem evidente no consultório e já está relatado na literatura. Essa associação. E como a pergunta, né, do ouvinte, aí, eu não lembro quem foi que fez. Adriana. Da Drica, né? Então, sim, tem associação, precisa ser avaliado pelos profissionais da área, fisioterapeuta, às vezes médico, fisiatra, médico ortopedista, para ver se tem alteração muscular ou alteração postural da coluna, né? Então, tem sim relação. O que mais que Que apareceu foi aí um pra gente? osteopata que fez uma liberação aqui na região e que alivia bastante. Então, eu acho que Sim. tem, né, já tem aí uma relação. Eu vou contar uma coisa para vocês. Eu faço apertamento. Então, há muitos e muitos anos eu uso placa, enfim, a gente vai falar sobre a placa também. E em determinado momento eu fui fazer uma correção de pisada, em função de uma pisada pronada, e eu passei 3 dias de terror. Então, eu não conseguia fechar a boca, eu não conseguia abrir, não conseguia comer. Ou seja, eu fui corrigir uma pisada, o pé, um músculo lá de baixo, e atingiu a minha articulação temporomandibular. Então, a gente tem que lembrar que o corpo está todo ligadinho, os músculos estão todos ligadinhos, né? Acho que isso é importante a gente pensar. Então, a maneira como eu me posiciono agora nesse período, né, de home office, a minha coluna, a minha cadeira, a minha pisada, o pé no chão, enfim, isso tem uma importância muito grande para a gente, porque vai afetar todos esses órgãos. Então, a gente tem que olhar o corpo como um todo, né? É uma regiãozinha tão pequenininha, mas que tem uma combinação tão grande, né? Enfim. É um Tem centro de É um centro onde encontra muita coisa, né, Lisiane? Não muita coisa. só anatomicamente, mas você falou aí também agora há pouco do estresse, da tensão, a gente falou de pandemia, de home office, né? E a gente tem uma influência muito grande das alterações psicossociais e emocionais ligadas ao aumento dos sintomas, né, de disfunção temporomandibular, do aumento do bruxismo, né? Então, a gente teve aí, você falou do home office, a gente não tem só a posição, né, o posicionamento no home office, a gente teve um período muito crítico, a gente ainda está passando, né, pela pandemia, então a gente teve um período muito crítico onde as pessoas ficaram muito tensas, o medo que essa pandemia gerou, e isso impactou visivelmente na frequência de bruxismo e de disfunção temporomandibular, e deve ter impactado também na percepção do zumbido, né? Com Porque a certeza, teve gente. aumento. Teve um aumento grande no número de pacientes que voltaram a perceber zumbi, estavam indo muito bem nos seus tratamentos e aí tiveram um impacto maior no zumbido, e também pacientes que tiveram zumbido, né? Independente de Uhum. terem tido Covid ou não, a gente tem pacientes que têm zumbido pós-Covid, né? Então tem várias coisas aí nessa jogada, mas realmente tem. E eu acho que tem um outro fator que é a atividade física, né? Nós reduzimos Sim, demais a nossa movimentação, né? Estamos mais travados, a gente se alonga menos, a gente se movimenta menos, né? Então isso acaba tendo um impacto. Tem uma é pessoa até verdade. que colocou isso, disse que foi no médico. Estou tentando achar a pergunta aqui, ó. Ah, tenho dores no ouvido e região, zumbido e tensão muscular no pescoço e costas. O otorrino investigou e não encontrou nada. Diagnóstico de estresse. Quero investigar mais essa questão. Como eu faço? A Júlia. Uhum. Bom, então vamos falar um pouquinho dessa relação entre estresse, zumbido e DTM, né? Existe, Júlia, uma teoria que se chama teoria somatosensorial, que mostra que o estresse, a ansiedade, ele aumenta a sensibilidade que a gente tem para vários sintomas, né? Inclusive para zumbido. Então, é como se a gente tivesse um triângulo, e aqui em cima a ansiedade, o estresse, a tensão emocional, aumentando
tanto de um lado zumbido, percepção de sintomas otológicos, quanto sintomas de disfunção temporomandibular, né? E a gente sabe, a gente tem descrito na literatura que o aumento de ansiedade e de estresse também aumentam o apertamento dentário, ou seja, que é o bruxismo, que não é a disfunção temporomandibular, mas que pode piorar a disfunção temporomandibular. Então, se a gente detecta que tenha o zumbido, tem uma disfunção temporomandibular, a gente pode e deve tratar essas duas comorbidades. Mas a gente também tem que tratar a causa, a ansiedade, o estresse. É por isso que a gente fala que a etiologia, ou seja, a causa da disfunção temporomandibular, ela é multifatorial. Não adianta eu ficar usando uma placa para bruxismo, eu tratar a musculatura numa disfunção temporomandibular, se a gente, no momento do diagnóstico, identifica que existe uma causa central, que é a ansiedade e o estresse, e a gente não referencia para os profissionais que tratam essa ansiedade e o estresse, fazem um manejo disso. Então, é importante que nesse primeiro momento, se já foi identificado isso, que se busque o tratamento, porque provavelmente você vai melhorar de todas essas coisas, da cervicalgia, do zumbido, e se tiver disfunção temporomandibular, da disfunção temporomandibular também, né? Então, fazer a avaliação multidisciplinar é super importante nesse momento. Eu vi uma pergunta interessante que apareceu aqui. O uso da máscara aumentou a disfunção temporomandibular? Olha, a gente ainda não pode falar que é o uso da máscara, a presença do objeto físico em si, né, que aumentou a disfunção temporomandibular. Mas a gente teve um aumento de disfunção temporomandibular na pandemia e durante a pandemia a gente teve que usar máscara, né? O que a gente já viu foi que em profissionais de saúde, aí isso já tem estudo também mostrando, que o uso daquela máscara N95, que ela aperta, ela tem um elástico que passa bem na região do músculo temporal, a gente teve então um aumento de cefaleia, dor de cabeça, por compressão dessa região, e a Sociedade Internacional de Cefaleia até acha que vai colocar isso numa classificação futura, sabe? Mas dessa máscara específica a gente teve um aumento, sim. Agora, das outras máscaras que a gente usa, aquelas máscaras de tecido, atrás da orelha, tudo, a gente não pode afirmar que é o uso da máscara. Talvez essa situação toda da pandemia de aumento de ansiedade, estresse, diminuição da atividade física, né? Olha, para o bruxismo, por exemplo, a atividade física é importantíssima. A gente tem estudo mostrando que a atividade física é mais efetiva no controle do bruxismo do que o uso de dispositivos interoclusais, por exemplo, durante o dia. Por quê? Porque a gente sabe que a atividade física, ela melhora todo o organismo, diminui a ansiedade e estresse, e o bruxismo em vigília, que é o apertamento dos dentes durante o dia, por exemplo, ele diminui se a gente faz atividade física 3 vezes por semana. Isso comprovado com estudo científico. Então, talvez a gente não tenha necessariamente o uso da máscara provocando um aumento de DTM ou um aumento de bruxismo, mas sim toda a situação e talvez até a diminuição da atividade física mais importante, junto com ansiedade e estresse. Considerar Dani, uma dentista, entrou. Eu queria te fazer uma pergunta. Antigamente a gente entendia bruxismo como o ranger dos dentes. Essa palavra bruxismo hoje, o que que ela abarca? O que que ela quer dizer? Porque isso é uma dúvida às vezes dos pacientes. Eles dizem para mim, eu não tenho bruxismo. Eu aperto os dentes. É tudo. O Pois que é. que é o bruxismo? Então vamos O que que a lá. gente vê Ó, esse nome? bruxismo, desde 2018 para cá, onde a gente tem uma classificação nova de bruxismo, né, revisada, a gente sabe que é toda e qualquer posição sustentada da mandíbula por um período maior de tempo, com o contato dos dentes ou não. Esse contato ele pode ser estático, apertar os dentes, ou ele pode ser em movimento, certo? E esse bruxismo ele pode ocorrer durante a noite, que a gente chama de bruxismo do sono, ou durante o dia, que a gente chama bruxismo em vigília, tá joia? Eles têm origens diferentes, causas diferentes, mas todos dois são chamados de bruxismo. E a gente tem o bruxismo que é um bruxismo primário, um bruxismo
talvez até idiopático, que a gente não saiba definir a causa, ele acontece porque o cérebro manda a gente apertar, ranger, sustentar a mandíbula, e a gente tem bruxismo secundário, ou seja, que ele acontece porque outra coisa acontece antes. E nesse caso, a gente tem os distúrbios. Então, a gente tem o bruxismo com essas classificações. Essa é a classificação, né, clássica de bruxismo hoje. Então, sim, ranger dentes é bruxismo, apertar os dentes é bruxismo, encostar de levinho durante o dia. Doutora, eu não aperto os dentes, mas eu só encosto de levinho. É bruxismo. Jogar a mandíbula para frente e ficar numa posição sustentada é bruxismo. Outros hábitos parafuncionais hoje em dia é considerado bruxismo. Então, morder bochecha, ficar sugando o cantinho do lábio na hora que está na frente do computador, horas seguidas trabalhando, né? Então a gente tem tudo isso, são hábitos parafuncionais que a gente joga dentro da classificação de bruxismo, certo? E bruxismo não é DTM, Liz, isso é importante, né? Bruxismo não é disfunção temporomandibular. Isso é uma coisa que a gente tem batido muito para educar os pacientes, porque eles acham que porque tem bruxismo, tem DTM. Então, a DTM é um conjunto de alterações clínicas e o paciente pode ter bruxismo e não desenvolver DTM, ou seja, ele pode ranger os dentes, apresentar depois um desgaste dentário, mas não ter nenhuma alteração na musculatura e na articulação, certo? E ele pode ter uma alteração na musculatura e na articulação e não necessariamente apertar os dentes, por outras causas associadas e não ter o bruxismo, tá jóia? Mas é também, assim como zumbido e DTM, assim como otalgia e DTM, assim como plenitude auricular e DTM, bruxismo e DTM têm uma frequência extremamente alta, os dois estão bem associados. Como é que eu desconfio? A gente falou plenitude, zumbido, dor, estalo, isso tudo me faz desconfiar. Tem outras coisas? A rescisão gengival, aparecer ali no dente, o que que é? Como eu desconfio que eu possa estar com um bruxismo ou uma DTM? Tá. Então, assim, olha. Primeiro, os sintomas que a gente já falou de dor, dificuldade para mastigar, coisas que a gente mastiga normalmente, né? Então, assim, se for a gente está desconfiando de uma DTM, poxa, eu não dou conta de ir num churrasco e de comer 3 pedaços de carne, ainda que a carne esteja um pouquinho mais dura. Vou comer alguma coisa que seja, assim, um bolo alimentar um pouco mais espesso e que no meio, por exemplo, uma tapioca, no meio tem umas pedrinhas menorzinhas, aí eu mastigo, dá um desconforto. Ou então eu terminei de almoçar e me sinto cansada, um cansaço. Então, esse é um sinal importante. Uma dificuldade de ficar, por exemplo, meia hora numa sessão na cadeira do dentista. Então, fiquei meia hora com a boca aberta para fazer uma limpeza no dentista. E saí de lá com cansaço. No final do dia, tive dor de cabeça, né? Então, dor de cabeça ao final do dia, que não tenha uma causa, por exemplo, ligada à vista ou a outras causas de dor de cabeça, pode ser uma DTM, pode ser um bruxismo que esteja sobrecarregando a musculatura mastigatória. Então, basicamente, dificuldade de abrir a boca, manter a boca aberta, cansaço ou dor ao mastigar. Você falou de algumas alterações dentárias, né? Então, desgaste dentário pode ser uma cicatriz de um bruxismo que está acontecendo no momento ou que já aconteceu no passado. Retração gengival e abfração, que é um tipo diferente de lesão que aparece no pezinho do dente, junto da gengiva. Parece que está faltando um pedacinho de dente lá no pezinho da gengiva. São alterações que são ligadas algumas vezes a apertamento dentário. A retração por si só, não. A retração pode estar ligada à escovação, a outras causas. Mas a retração associada a essa lesãozinha que eu tô falando no pezinho do dente, né, que é a cervical do dente que a gente chama, pode estar associado sim com bruxismo, com apertamento dentário. Então, ficar atento a esses sintomas e geralmente se você tem um dentista que te acompanha regularmente, ele vai observando, olha, tá aparecendo isso aqui, sua boca não estava assim há um ano atrás. Vamos fazer uma consulta mais especializada para verificar se tem algum apertamento, né?
Outra coisa que as pessoas perguntam muito, que não surgiu hoje aqui ainda, é a questão da maloclusão, né? Ah, meus dentes são tortos, né? Assim, eu tenho alguma alteração oclusal, tenho uma mordida profunda, então eu vou tratar essa oclusão para não ter apertamento dentário, né? Então a gente hoje sabe que a maior parte das alterações oclusais, elas não causam bruxismo e não causam disfunção temporomandibular. Em É alguns importante ter casos, isso, porque isso a é tendência importante. Isso, porque o correu paciente. por uma cirurgia ou por um aparelho ortodôntico, muitas vezes com esse foco. Com E esse talvez, foco. Às vezes ele até pode ter uma indicação de tratamento ortodôntico, sim, porque ele tem uma alteração oclusal, mas não necessariamente essa alteração oclusal vai desencadear um apertamento dentário ou vai desencadear uma disfunção temporomandibular. Então, isso é bem interessante, porque às vezes o paciente cria uma expectativa de que, poxa, mas eu usei aparelho durante 4 anos, meus dentes estão perfeitos e eu ainda aperto os dentes. Olha, uma coisa não está relacionada à outra. Eu aperto os dentes se eu tenho uma maloclusão ou se eu não tenho uma maloclusão, porque o apertamento dentário é um comando do sistema nervoso central, né? É óbvio que você apertar os dentes em cima de uma relação oclusal bem estável é muito menos prejudicial ao organismo do que você apertar os dentes em cima de uma situação oclusal pouco estável. Né? Mas não significa que você não vai apertar e que não vai ter consequências por causa deste apertamento, né? Independente da estabilidade da sua oclusão. E tem alguma outra alteração oclusal bem específica que sim pode prejudicar a musculatura e a articulação, e essas têm que ser tratadas, mesmo que eu não tenha uma disfunção temporomandibular, até para se evitar um uso excessivo da musculatura e da articulação. Né? Então, por isso, precisa se passar mesmo por uma avaliação do ortodontista para ver se tem uma indicação ou não, né? O que o mais que a uso do gente tem? aparelho. O uso do aparelho pode desencadear um distúrbio da articulação, um bruxismo? Ah, isso é uma coisa interessante, Lise. A gente hoje já sabe na literatura que não. O bom uso do aparelho ortodôntico não causa disfunção temporomandibular. O que acontece é que algumas vezes a fase onde a gente usa o aparelho ortodôntico é a fase onde se manifestam os sinais de disfunção temporomandibular. Então, muitas vezes o paciente associa, eu não tinha nada disso antes, começa a usar o aparelho ortodôntico e durante o uso do aparelho ortodôntico desenvolve uma disfunção temporomandibular. Então, foi o aparelho que causou. E às vezes a gente tem até dificuldade com alguns pacientes de explicar, olha, as duas coisas aconteceram ao mesmo tempo, mas não significa que elas estejam associadas, embora tenham ocorrido na mesma região. Se eu tinha uma condição prévia que me deixava predisponente à disfunção temporomandibular e durante este período de uso de aparelho ortodôntico eu adquiri uma outra, eu posso ter o desenvolvimento de uma disfunção temporomandibular e ele não ser ligado ao aparelho ortodôntico. Né? Algumas vezes, na finalização do tratamento ortodôntico, aquele paciente que tinha muito bruxismo, isso é uma coisa legal de falar. Mas eu apertava muitos dentes, eu tinha dor, eu coloquei o aparelho ortodôntico e eu parei de sentir dor depois que eu coloquei o aparelho ortodôntico. Isso é muito comum, porque o aparelho ortodôntico, ele altera a posição dos dentes quase que diariamente, um pouquinho todo dia. Apertar muitos dentes durante esse período. Ele sente uma certa instabilidade, então ele pensa, né, assim, não vou apertar, tá muito instável aqui, todo dia esse dente está num lugar diferente, não vou apertar não. Mais ou menos isso que acontece em termos leigos. Então, durante o tratamento ortodôntico, existe um estímulo descendente negativo para o apertamento dentário, e isso dá uma pausa no bruxismo, isso dá um alívio no bruxismo. E aí, o paciente associa o uso do aparelho à resolução do bruxismo. Chega lá no finalzinho do tratamento ortodôntico, o ortodontista ele está só alinhando, fazendo uma intercuspidação fina, um alinhamento fino da posição que os dentes. E aí você já não tem uma alteração tão grande. E aquele paciente que tinha o estímulo do sistema nervoso central para apertar, volta a apertar. Volta a apertar os dentes. E aí ele, às vezes, pode, então, aparecer de novo com aqueles mesmos sintomas, né? Do que ele tinha antes
do tratamento. E aí ele fala assim, poxa, então eu fiz todo esse tratamento, resolveu durante o tratamento e agora voltou tudo. O que que eu tenho que fazer? Ele tem que tratar o bruxismo, ele já tratou a maloclusão que ele tinha, agora ele vai tratar ou controlar o bruxismo, né? Apareceu Bruxismo. aqui uma Tem amiga uma minha, pergunta, doutora... Ah, doutora Virna. Quais seriam essas alterações oclusais que poderiam estar relacionadas à DTM citadas na literatura, a classe 3 esquelética? a classe 3 é uma delas. A Virna é uma especialista em disfunção temporomandibular também, uma colega super competente, Essa ortodontista e classe 3, para quem especialista. não conhece. Hã? E o que seria essa classe 3, para quem não conhece? A classe 3 é a mandíbula, basicamente em termos leigos, a mandíbula projetada para frente, ou seja, os dentes inferiores ultrapassando os dentes superiores. É óbvio que quando a gente faz uma análise dasquelas todas. Ou seja, Está falhando? muito grandes, né? Então, Virna, te mando o artigo depois, porque são alterações bem específicas que podem ser fatores predisponentes para a disfunção temporomandibular e que devem ser tratados pelos ortodontistas, com vistas, inclusive, a prevenir uma disfunção temporomandibular. E são essas três alterações. Tá? E a classe 3, como ela perguntou, pode cair numa dessas alterações quando ela for muito grande e tiver, então, uma divergência de mais de 6 milímetros, né? Que seria o nosso parâmetro clínico, quando a gente mede ali para poder avaliar o paciente. Camila, amiga querida, também entrou. Obrigada, Camila. O que mais que a gente Letícia, tem? estalido. Estalido. É muito comum os pacientes dizerem, ah, o meu estala, faz um barulho. Isso é um sinal de que tem alguma coisa errada? O estalido, ele é um sinal de disfunção temporomandibular, geralmente ligadas às alterações articulares. O estalido, ele pode acontecer quando a gente tem um deslocamento do disco, né? Então, essa do que permite a gente abrir e fechar a boca, ela tem uma cabeça da mandíbula, que é o finalzinho da nossa mandíbula, ela tem uma superfície superior, né, uma fossa articular, e entre um ossinho e outro, a gente tem uma cartilagenzinha, que é o disco articular. Quando a gente tem um mau posicionamento desse disco, ou seja, esse disco ele pode estar deslocado definitivamente ou não, a gente pode ter então o estalido da articulação quando a gente abre e fecha a boca. Mas a articulação ela também pode estar lá mesmo quando a gente não tem essa alteração do disco, se a gente tiver uma pressão muito grande dentro da articulação. Então, sabe quando a gente está muito tempo na frente do computador ou numa posição sustentada e aí a gente vai e estala aqui o pescoço? Isso também pode acontecer lá dentro da articulação, quando a gente passa muito tempo na mesma posição, às vezes com uma certa tensão na musculatura mastigatória, a gente pode elevar um pouquinho a pressão da articulação temporomandibular e às vezes a gente pode, na hora de abrir e fechar a boca, ter um estalido pela liberação dessa tensão. O estalido frequente, repetitivo, todas as vezes que eu vou abrir e fechar a boca, todas as vezes que eu vou colocar um garfo de comida na boca, aí a gente já está mais ligado, provavelmente, ao deslocamento do disco, né? E é uma alteração geral, né, na articulação, que geralmente não leva a distúrbios otológicos, né? Não leva a zumbido, não leva a... Pode levar, às vezes, a uma dor de confundir com a dor de ouvido, com a otalgia, né? Porque
você pode ter uma inflamação desses tecidos que ficam dentro da articulação temporomandibular. Essa inflamação, ela pode ficar sustentada e gerar aquela dor. Pode ser uma dor rápida na hora do estalido e pode ser depois uma dor um pouquinho mais sustentada, né? Então, essa dor um pouquinho mais sustentada, se eu tiver uma inflamação decorrente de um deslocamento de disco, ela pode ser confundida com a dor de ouvido e o paciente pode procurar o otorrinolaringologista referindo dor de ouvido e na hora que ele vai fazer um exame da região, ele nota o estalido, ele fala, olha, talvez seja interessante a gente procurar um dentista para avaliar essa situação, né? Quando a gente vai avaliar os distúrbios, né, ou o Uhum, bruxismo, a gente tem o exame clínico, o físico, né, que a gente vai lá uhum. e, enfim. Tem algum outro exame que se faz necessário ou que pode ser pedido? Exame de imagem, o que pode ser pedido? Uhum. Pode ser. Lizzy, vou fechar a porta aqui porque as crianças estão fazendo um Por barulhinho para não favor. atrapalhar a gente. Gente, ela tem filhos lindos, lindíssimos. Você tem que conhecer a coisa mais linda da família dela. Ah, e faz parte da interação deles. Real life, como a gente tem falado ultimamente, né? Exatamente. Então, o exame clínico para a parte muscular, ele é suficiente. A gente não tem outros exames complementares para alterações musculares, mas para a parte articular, a gente pode completar o nosso exame clínico com tomografia da articulação temporomandibular, quando a gente quer ver se tem algum desgaste ósseo, quando a gente quer ver se tem alguma alteração óssea, e ressonância magnética, quando a gente quer ver se tem alguma alteração nos tecidos moles, ou seja, o disco, que é uma cartilagem, é um tecido mole, alterações na cápsula. Então, a gente pode solicitar esses dois tipos de exame para completar o exame clínico, certo? O, quais os tratamentos que a gente pode ter para um distúrbio temporomandibular? É cirurgia? É aparelho? É placa? O que nós temos de opção aí para tratar Tá, o então, olha, bruxismo? primeira coisa, assim como a avaliação, né, a etiologia, na origem é multifatorial, a avaliação deve ser multifatorial, o tratamento também deve ser multifatorial, né, multidisciplinar, na verdade. Dentro da parte do dentista, a gente tem a placa interoclusal, né, que você falou até que usa uma. A placa a gente usa para proteger os dentes, para aumentar um pouquinho o espaço na articulação temporomandibular, não deixar ela ficar muito comprimida, né? Para evitar uma sobrecarga do apertamento, da força que a gente faz com a musculatura para os dentes. Então, a placa seria o nosso carro-chefe dentro da odontologia. A gente tem infiltrações com ácido hialurônico, com corticoide dentro da articulação temporomandibular, se a gente tem uma alteração exclusivamente articular. A gente tem várias terapias manuais que a gente pode fazer. E quem faz terapia manual pode ser o fisioterapeuta, pode ser o fonoaudiólogo, às vezes o dentista também faz. Dentro das terapias manuais, a gente vai ter aí uma gama de ferramentas. A gente pode usar desde aparelhos, né, como laser, ultrassom, TENS, que são aparelhos mais da fisioterapia. O dentista muitas vezes usou o agulhamento seco, né, para fazer, que é usar a agulhinha da acupuntura ou da anestesia odontológica para perfurar a musculatura mastigatória em pontos específicos e estimular um processo inflamatório lá dentro. A gente usa muito cuidados domiciliares, então o paciente fazer termoterapia em casa, fazer exercícios em casa para alongar essa musculatura, para não deixar essa musculatura sobrecarregada, para lubrificar a articulação temporomandibular. Controle de hábitos parafuncionais durante o dia é importantíssimo. Então, o dentista usa a técnica de comportamental cognitivo para tentar ajudar o paciente a controlar esses hábitos parafuncionais. Pode referenciar para o psicólogo, que também auxilia no tratamento comportamental cognitivo desses hábitos parafuncionais. Que mais? E aí a gente referencia fono, fisioterapeuta, quando está na parte cervical, bastante como fisioterapeuta, e a gente vai, então, para cada paciente e para cada comorbidade apresentado por aquele paciente, desenhando um conjunto de alterações, de terapias
para aquele paciente. Vai ter paciente que precisa ir mais ao consultório, que precisa mais do apoio do profissional. Tem paciente que entende, consegue fazer mais a parte de autocuidado em casa, então vai demandar menos da equipe multiprofissional. Mas, basicamente, dentro da odontologia é isso. E se ele tiver uma alteração oclusal importante, vai referenciar para o ortodontista. Se ele tiver uma alteração degenerativa muito importante, que precise de uma correção cirúrgica, vai ser referenciado para o cirurgião bucomaxilo para fazer a intervenção cirúrgica e daí por diante. A gente costuma chamar, não sei se ainda chama assim, chama ponto gatilho, a gente chama ainda. Os pontos onde a gente toca, né? E a gente tem essa percepção de mudança do zumbido, né? Como a gente sabe, a gente tem como saber se tem. Tem pacientes, eu vou contar da minha experiência, pacientes muitas vezes chegam falando pra gente. Eles sabem, normalmente é assim, né? E muitas vezes a gente vai investigar. Às vezes o paciente diz, quando eu viro assim, eu já percebo o meu zumbido mudar. Ou eu viro a cabeça e o meu zumbido muda. Às vezes, até numa experiência de pentear o cabelo, né? Quando eu toco nessa região, eu sinto a mudança do meu zumbido. Isso seriam pontos gatilhos? Estariam relacionados a essa parte somatosensorial, a parte da articulação? E como eu faço para descobrir? Se eu não tenho essa percepção tão nítida, tem alguma coisa que eu posso descobrir? Tá, então vamos lá. O ponto gatilho é uma das coisas que acontecem no músculo do paciente quando ele tem uma disfunção temporomandibular muscular, né? E o que é esse ponto gatilho? É uma região, o músculo da gente, a gente tem várias bandas. E às vezes no meio de uma bandinha do músculo, a gente pode ter uma região mais tensa, onde a gente tem uma contração muscular intensa. E quando a gente toca, né? São aqueles. A gente percebe muito bem nas costas, né? Nossa, tem um ponto aqui que eu toco que chega a doer até aqui em cima na minha cabeça. É muito fácil o paciente perceber, principalmente nessa região de trapézio. Mas isso também acontece na musculatura mastigatória. E quando a gente palpa os músculos externos, que são o masseter e o temporal, se a gente for palpando e achar um nódulozinho e pressionar esse nódulozinho por mais de 10 a 15 segundos e a gente tiver uma dor referida, ou seja, uma dor que acontece em outra região, então eu aperto aqui e sinto a dor aqui, ou eu aperto aqui e sinto a dor aqui. Então, isso é uma dor referida. Então, eu estou diante de um ponto gatilho. Tem paciente que tem mais sensibilidade, consegue se palpar e consegue perceber. Tem paciente que não consegue e a gente precisa, então, de um dedinho mais treinado para fazer essa palpação, né? Mas, então, isso é o ponto gatilho. A gente pode ter zumbido de origem muscular sem necessariamente ter um ponto gatilho palpável, né? Porque a gente pode ter uma disfunção temporomandibular muscular que não tem dor referida. Então, desde 2014, né, antes de 2014, a gente tinha o RDC, que era o nosso critério de diagnóstico para as disfunções temporomandibular. De 2014 para cá, ele passou a se chamar DC, que é critério diagnóstico, né, em inglês, a sigla em inglês. E esse critério de diagnóstico, ele aumentou a nossa gama de disfunções musculares. Então, a gente pode ter uma mialgia, uma dor muscular, a gente pode ter uma mialgia com dor referida ou não, né? Então, essa referência de dor, ter o ponto gatilho, não é o único critério para o paciente desconfiar que ele tem, né? Mas, como você falou, se eu mexo a minha mandíbula para o lado e, de repente, eu acho que o zumbido aumenta, olha, tem um músculozinho interno, que a gente não falou dele, que é o pterigoideu lateral, que a gente não consegue palpar para ver se tem um ponto gatilho, mas na hora que eu aciono esse músculo, eu posso, então, desencadear o zumbido. Então, eu tenho uma mialgia com um sintoma referido, que aí não vai ser a dor referida, vai ser um sintoma referido, que é o zumbido e que pode ser de origem muscular, sim. Então, esses movimentos mandibulares. Aí você me perguntou, e prático, de forma prática, o que o paciente pode fazer? Ele pode testar, jogar a mandíbula para frente, para trás, para um lado, para o outro, joga e segura um pouquinho. Vem cá, mudou meu zumbido? Às vezes eles pedem para fazer aquele movimentozinho de concha para isolar um pouquinho os sons externos, para a gente se concentrar, né? Vedar, fazer no período da noite, né?
E às vezes até provocar um pouquinho a musculatura com o palitinho de madeira, né? Então, assim, pega o palitinho de picolé, o palitinho de madeira, aperta lá o último dente, morde, segura um pouquinho, aperta com todos os dentes, morde, segura um pouquinho. São formas de você estimular a musculatura mastigatória e verificar se tem alguma alteração no seu zumbido ou não. E de repente você está ajudando um pouquinho o profissional, né? E aí, se necessitar, sim, faz uma avaliação um pouquinho mais específica para testar todos os músculos de forma mais consistente, mais isolada. Mas para o paciente, de uma forma geral, é uma boa forma dele testar um pouquinho essa musculatura, né? Se eu tratar o bruxismo e a DTM, eu posso curar o meu zumbido? Boa pergunta, né? Então, o que a literatura mostra? Que quando a gente tem o zumbido com causa não otológica, né? E tem o paciente com DTM, diagnosticado clinicamente com DTM, 85% dos pacientes que fazem o tratamento para DTM, eles têm uma melhora significativa do zumbido. E tem lá os outros 15% que permanecem ainda com alguma percepção. O que eu costumo falar para os meus pacientes? Como o zumbido, ele traz uma alteração de ansiedade, né? Eu lembro quando a gente estava lá no GAPS, que a gente tinha nas nossas primeiras nas nossas primeiras palestras com os pacientes do zumbido, que a gente falava assim, o que é que o paciente, quando percebe o zumbido, e que ele não vai, e que ele vai esgotando as causas, né? Vai no otorrino, faz tudo quanto é o exame, não tenho nada no ouvido, né? E quando ele chega no dentista para avaliar se é uma causa de DTM, ele já tá nas últimas, né? Ele já tá assim, meu Deus, ninguém sabe o que eu tenho, eu vou ficar louco com esse som, isso pode ser um câncer, um tumor que ninguém identificou até agora, uma coisa muito grave, muito rara que eu tenho e que ninguém vai conseguir curar, e eu vou ficar surdo, eu vou ficar louco, né? Então ele já está num grau de ansiedade, estresse e tensão muito grande. E isso alimenta a DTM, alimenta o zumbido. E às vezes a gente trata perifericamente a DTM, a musculatura, tudo, mas essa ansiedade, esse estresse, essa tensão aumentaram a percepção do zumbido. E a gente precisa, nesses casos, nesses 15% que a gente tratou a DTM, não teve uma melhora significativa do zumbido, a gente precisa associar com o tratamento do zumbido em si. E nesses casos eu sempre peço para o paciente procurar o TRT, né? Porque ele aprende a lidar com a percepção do zumbido, porque vai ajudar, inclusive, a diminuir essa ansiedade, esse estresse em relação à percepção do zumbido, né? Então, o que eu vejo, tanto na clínica e na literatura, é isso. Então, eu posso tratar minha DTM, eu posso ter uma melhora significativa, sim, do meu zumbido, se ele não for de causa otológica e tiver, então, associação com a DTM muscular. Mas tem alguns pacientes que eles vão precisar do plus, do tratamento multidisciplinar associado à ansiedade, tensão, estresse e percepção do zumbido, né? Eu acho que é importante a gente deixar isso sempre muito em alerta. Eu costumo dizer que o zumbido ele é multicausal, são muitos causadores, e que a gente precisa tratar todas essas causas. Tentar identificar, nem sempre a gente consegue identificar todas essas causas, né? Mas a gente precisa, dentro daquelas que a gente consegue identificar, que ainda estão aí, né? Porque algumas foram lá no surgimento e já se resolveram, tratá-las. Porque elas podem ser ainda gatilhos para manter essa situação. E aí sim, a gente lembrar que tem tratamento para causa e tem tratamento para o zumbido. Então a gente tem tratamento para tudo, a gente não precisa ficar condenado a ter o zumbido, a ter uma hiperacusia, a ter uma misofonia. A gente buscando o tratamento adequado, a gente tem todas as chances de melhora. A literatura está aí, nós estamos publicando casos de cura. Essa semana, quinta-feira, o paciente chegou lá e falou: olha, eu tô curado, eu não tenho mais zumbido. Falei, gente, ó, que maravilha. Ainda tentei empurrar ele para uma live, mas ele disse que não quer aparecer. Então, tem pacientes relatando isso, mas o quê? Fez todo um protocolo. Foi só comigo? Fez só a terapia sonora, toda a parte emocional, todas essas mexidas que eu acabo me envolvendo? Claro que não. Ele fez várias coisas, né? Então, lembrar que essa equipe é indispensável. Eu acho que o Novembro Laranja e a ideia de fazer as lives com diversos profissionais é para a gente lembrar isso. Nós precisamos um do outro. Eu não trabalho só, né? E assim, quando
tem um distúrbio, eu tenho um bruxismo, é indispensável que eu conte com um profissional com uma formação adequada para poder fazer esse tratamento, né? Esse trabalho, Uhum. essa avaliação de investigação. Então, nós estamos aí finalizando no finalzinho do nosso horário. Eu quero te agradecer assim imensamente. Eu tenho uma admiração imensa por você. Sempre tive. A gente Recíproco. trabalhou juntas no tempo do hospital universitário, há É pouco tempo atrás, verdade. que a gente Pouquinho, é nova. pouquinho. Não falo quanto tempo não, Lise. Não, Senão eu o falo, eu Instagram não sempre dá me conta da entrego. gente. Botox. E assim, eu sempre tenho muita admiração. A Letícia é mega estudiosa, é muito entendida e sempre se interessou por zumbi. E eu acho que isso é uma das coisas mais bacanas, porque saber sobre os distúrbios e o bruxismo não necessariamente dá o conhecimento do zumbido, né? Então, assim, esse Uhum. interesse, esse conhecimento que você tem do zumbido, eu acho que tem um acréscimo aí e que pra gente faz muita diferença com o paciente. Então, assim, quero te agradecer de coração. Se você quiser dizer Obrigada. qualquer coisa, por favor, o tempo é seu. Muito obrigada. Tá. Eu quero agradecer a presença de alguns colegas muito queridos que entraram aqui, Sirlene, Anilce, Franciele, colegas que eu também admiro muito. Dizer que a nossa gama de profissionais aqui em Brasília está aumentando, aumentando com uma qualidade muito grande e que isso é muito bom para os pacientes, né? Assim, quando a gente começou há pouquinho tempo, Lise, a gente tinha pouca gente em Brasília que se interessava pelo assunto, mas só o fato da gente ter tido aqui vários colegas participando mostra a importância do assunto, o pessoal que está buscando conhecimento, que continua nessa área, né? Então, vale a pena. E os pacientes que quiserem, a Ana também deu um oizinho aqui, todos colegas muito queridos. E todo mundo está cadastrado lá na Sociedade Brasileira de DTM do Orofacial. Então, os profissionais otorrinolaringologistas, fonoaudiólogos que quiserem procurar um profissional para referenciar, podem entrar lá no site da SBDOF, né? É uma sigla, Sociedade Brasileira de DTM e do Orofacial. Então, SBDOF. E lá tem todos os profissionais no Brasil cadastrados. Então, profissionais que tiveram uma formação mais abrangente. E aqui em Brasília, ó, tá cheio de gente boa, viu, Lise? A gente tá bem Bom saber. servido aqui. Lá no começo eram tão poucos, né? É bom saber que o pessoal está abraçando essa causa junto com a gente, né? Então, Tá abraçando. bem-vindos aí, ó. Muito prazer, todos vocês. Quero conhecê-los, inclusive. Certo, podemos fazer depois uma reuniãozinha, eu te apresento pessoal muito bom. Justo, vou amar. Muito obrigada, viu, Lê? Obrigada pelo seu tempo. Deixa um beijo nos meninos, coisas lindas dessa vida. Tá, E espero que a gente se encontre em breve. tá joia, um beijo grande, muito obrigada pela oportunidade, pela confiança. Espero ter sido esclarecedora e fico à disposição também para você, para todo mundo. Tá joia? Obrigada, gente, por ter participado. Um super beijo. A gente vai ter live na quarta-feira com uma ex-paciente minha, porque ela está curada, então ela vai contar o processo dela, que ela curou o zumbido, não está sem zumbido. Ela chama Lorena, uma pessoa amada, fofa, que eu amo de paixão. Então, espero vocês na quarta-feira, às 19 horas, para conversar comigo e com a Lorena. Tá Lorenza, joia. obrigada. Beijo. Obrigada, Elise. Tchau, tchau. Tchau.